Olá, Google Sheeters, bem-vindos a este meu novo vídeo. Espero que esteja tudo bem convosco e deixem já o vosso like. No vídeo anterior estivemos a descobrir os mágicos menus do Google Sheets e tivemos a ver as funções que estão disponíveis no menu Ficheiro, no menu Editar, Ver e Inserir. Neste novo vídeo vamos validar as funções do menu Formatar, Dados, Ferramentas, Extensões e Ajuda. Espero que gostem e espero que este conteúdo seja útil para vocês. Começando então aqui na questão do formatar. Podemos ver que temos aqui formatar o tema. O que é formatar o tema? É mudar aqui as cores, o tipo de letra, é o aspecto visual da vossa folha. Né? Podemos ver aqui que temos aqui uns vermelhos, uns azuis, e aqui já é mais baseado nos azuis. Portanto, eu vou mudar aqui para vocês perceberem. Viram que mudou aqui as cores da tabela, mudou o tipo de letra também. Se vimos aqui. Ou seja, o que é que isto faz? Isto vai-vos mudar logo o aspecto de toda a vossa página apenas com um clique. Okay? E depois as cores disponíveis que estão aqui, as cores padrão, também vão mudando. Estas são as default, mas se eu escolher aqui estes azuis, já me vai dar umas cores diferentes. E são as cores que eles aconselham a usar, que são cores que fazem match umas com as outras. Okay? Pronto. Qual a principal vantagem disto? Mudar a visualização de forma simples. Depois, a próxima funcionalidade é a direção, ou seja, nós vamos conseguir, por exemplo, inverter toda a página num só clique, se escolhermos a página direita para a esquerda. E como podem ver, ela inverteu-se tipo espelho a nível vertical e passámos a ter o início da página do lado direito. Podemos voltar atrás, carregando novamente aqui. Depois temos aqui a opção também de formatar apenas algumas células, como por exemplo aqui, formatar da direita para a esquerda, onde, convém selecionar as células, como é lógico, ao escolhermos aqui, ele vai-me alinhar na outra extremidade da célula. Okay? Próxima opção, temos aqui a questão do tipo de dados que temos nas células, número, texto, alinhamento, rotação, pronto, que foram ferramentas que já falámos no vídeo inicial deste curso, por isso acho que não fazia sentido estar a repeti-las aqui, e são as mesmas funcionalidades que estão disponíveis aqui na ferramenta principal. Ou seja, é aqui o tipo de letra, o tipo de valores que temos na célula, pronto, acaba por ser mais ou menos as mesmas funções. Exceto aqui a formação condicional. Ok. Voltando aqui à formação condicional, então, o que é que nós conseguimos fazer aqui? Conseguimos editar o formato ou o tipo de formatação da célula com base numa condição. O que é isto? Bem, com base numa condição. Vou selecionar, por exemplo, este menu, este conjunto de células aqui. Aliás, tenho que selecionar a partir daqui, né? Aplicar ao intervalo. Eu posso aplicar a um intervalo ou uma só célula, ok? Vou aplicar este intervalo aqui e o que é que vou dizer? Regra da formatação. Se não estiverem vazias, esta é a opção que eu estou a escolher. Se não estiverem vazias, ele vai alterar a formatação para esta que está aqui, que é o background em verde, e depois podemos alterar aqui, por exemplo, a cor para vermelho, rasurado, com a linha por baixo, e pronto. Podemos escolher aqui a formatação que nós queremos. Okay? E ele vai aplicar esta formatação apenas às células onde a opção que vocês escolheram aqui for certa, for true. Okay? Por exemplo, neste caso estamos a validar que se as células estão vazias. Pronto. Mas temos aqui várias opções. Okay? Outra que poderia ser útil aqui era o superior a. Ou seja, se o valor for superior a, e eu vou pôr aqui, por exemplo, 70, valor 70. Okay? E ele apenas me vai aplicar aqui a formatação a esta célula 104 e a 78, que são as únicas duas deste intervalo de células que eu selecionei, que têm o valor superior a 70. Okay? Outras opções que podemos pôr aqui, superior a, maior ou igual a, inferior, menor, entre, ou seja, entre dois valores, okay? Se nós tiver um intervalo, ou até uma forma personalizada, onde nós conseguimos fazer uma forma até com funções aqui. Okay? E ele iria aplicar esta formatação apenas nas células onde existe a correspondência com
com esta regra de formatação. Okay? Depois, mais avançado ainda, temos a escala de cores. O que é a escala de cores? Nós estamos a analisar um intervalo e ele vai mudando a cor mediante o valor dela, mediante o valor da célula. Neste caso, eu estou a escolher entre verde, escuro e branco. Okay? E o que é que eu estou a dizer aqui? Que no ponto de valor mínimo ele vai aplicar o verde. No ponto médio não vai aplicar nada, mas no ponto máximo vai aplicar o branco. Ou seja, então eu aqui tenho o 104 a branco, que é o máximo, tenho o 2 a um verde muito escuro, que é o valor mínimo, o 6 também está a um valor quase, está a uma cor quase igual ao 2, mas o 78, como é um valor intermédio, tem um verde mais clarinho um bocadinho. E nós podemos depois até mudar aqui o esquema de cores, ou por exemplo este que passa do verde para o vermelho. Okay? Neste caso, o valor mínimo está a verde e o valor máximo está a um vermelho escuro. Pronto. E conseguimos facilmente distribuir os dados para uma visualização logo imediata dos dados. Por exemplo, se quiséssemos saber qual é que era o valor mais alto de um conjunto de dados, ao usar aqui estas regras de formatação, conseguimos logo facilmente identificar, por exemplo, com a cor vermelha, qual é que era o valor mais alto, ou seja, o valor mais grave neste caso. Né? Outra opção que temos aqui ainda dentro de formatar são as cores alternadas. O que é as cores alternadas? Vocês devem ter visto aquelas tabelas em que temos de linha para linha a cor vai mudando entre dois padrões, não é? Ou seja, para nós conseguirmos imediatamente uma tabela muito larga, conseguir identificar os valores todos que representam aquela linha. Okay? Pronto, e isso faz-se aqui com cores alternadas. O que é que nós conseguimos mudar aqui? Conseguimos escolher se queremos cabeçalho ou não e se queremos rodapé ou não. Ou seja, a primeira linha de outra cor e a última linha de outra cor. Okay? Conseguimos definir o intervalo em que queremos aplicar ou até ele auto-adapta-se mediante o tamanho das células que nós vamos usando. Okay? E podemos escolher aqui um estilo pré-definido. Vamos pôr, por exemplo, este vermelho aqui. Okay? Ou seja, o que é que ele está a representar aqui? Que o cabeçalho vai ser neste vermelho mais escuro, ou cor laranja, né? E depois vamos alternando entre duas cores nas células, entre o branco e este vermelho, ou cor laranja clarinho. Okay? Pronto, vamos experimentar. Por exemplo, esta coluna aqui vou-lhe chamar coluna 1 e esta a coluna 2. Okay? Pronto. E depois, ao inserirmos aqui linhas, ele vai-me alternar entre as cores. Como podem ver aqui, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, os valores, e os valores aqui vão ser 23. Pronto. Ou seja, ele vai-me criar uma tabela muito mais organizada visualmente. Okay? Depois temos aqui várias hipóteses de cores e até definir o intervalo. Depois carregamos em concluído e temos aqui uma tabela bem estruturada. Próxima ferramenta, limpar a formatação. Neste caso aqui, se nós quisermos, tudo que é formatações que nós alteramos aqui, por exemplo, tipo letra, tamanho, negrito, cores, ele vai nos limpar tudo. Vamos experimentar aqui neste intervalo, aqui, por exemplo. Formatar, limpar a formatação. Como vimos, ele limpou qualquer formatação que esteja em cima daquelas células. Depois, passando aqui para o menu de dados, o que é que temos aqui? Temos funções de ordenação, que é fácil de perceber o que é que faz, não é? Por exemplo, vamos selecionar aqui esta coluna aqui, estas duas colunas da tabela, e vamos ordenar. Aliás, este aqui, ordenar intervalo, neste caso, não é? Porque eu selecionei o intervalo. E vamos ordenar pela coluna I. Ou seja, ele vai-me ordenar por ordem de A para Z ou de Z para A, conforme preferimos. Agarramos aqui, ele ordenou. Ou seja, todos os 1 primeiro, 2, 2, 5, 5, 8 e depois o C, por ordem que eu escolhi. Posso inverter a ordem também, de Z para A. Ele neste caso agora começou-me no C, depois os números de ordem descendente. Ou então, eu posso ordenar a página toda, neste caso. Se eu ordenar a página toda, ele muda-me tudo. Neste caso, acaba por ser igual porque eu selecionei a coluna errada, mas se eu selecionasse a coluna J, que tem mais células aqui em baixo, eu, ao ordenar a página toda, ele já vai mudar as linhas praticamente todas da página. Okay? Vou retroceder.
Pronto, acho que é fácil de perceber qual é o objetivo desta função. Pronto. Criar filtro e vistas de filtro. Nós já falámos também no último vídeo, que é este botãozinho aqui. Já foi falado no último vídeo. Depois, adicionar uma segmentação de dados. Vamos experimentar aqui. Pronto, aqui o que é que acontece? Ele adicionou-nos aqui este botão grandinho aqui, né? E o que é que isto faz? Isto é nada mais nada menos do que um filtro, mas que não está acoplado à célula onde nós queremos filtrar. Nós conseguimos manipulá-lo aqui e colocá-lo onde quisermos na página. É uma espécie de um botão flutuante que nos vai dar a hipótese de filtrar determinados dados que nós queremos. Quais é que são os dados? São os dados que nós escolhemos aqui, ou seja, folha de entrada, que é a folha onde eu estou, temos o nome aqui, okay? Da coluna I1, que é esta aqui, I1 até, deixa-me só voltar aqui, editar, até à J9, ou seja, J9, que é esta aqui, certo? Depois, o que é que vamos fazer aqui? Selecionar a coluna, qual é a coluna que nós vamos querer filtrar, neste caso vamos experimentar com a coluna 1, ok? E se queremos aplicar ou não a tabela dinâmica se as tivermos. E depois o que é que nós conseguimos fazer aqui? Nós conseguimos facilmente, carregando aqui, selecionar quais são as hipóteses que nós queremos ver neste conjunto de dados que selecionamos. Por exemplo, eu vou retirar os dados 2. Okay? Carrega no OK e ele desapareceu imediatamente com os dados 2. E aparece aqui a dizer que está filtrado e aparece a dizer que tenho 3 hipóteses de 4. Se eu retirar mais uma, okay? Tenho apenas 2 de 4 e estamos a filtrar na coluna 1. É igual ao filtro normal, mas temos aqui uma barra que podemos personalizar e conseguimos pôr onde quisermos na página. Vou apagar. Pronto. Próxima função é proteger páginas e intervalos. Nós aqui conseguimos proteger os dados que estamos a partilhar. Isto é útil se nós quisermos partilhar o nosso documento com outras pessoas, né? Por exemplo, conseguimos, carregando aqui, introduzir uma descrição. Por exemplo, proteção 1. Ok. Pronto. E o que é que conseguimos fazer? Conseguimos escolher um intervalo ou a página. Okay? Se escolhermos intervalo, conseguimos selecionar aqui e escolher qual é que é o intervalo que nós queremos. Por exemplo, a mesma tabela. Ok. E vamos definir autorizações. Quais são as hipóteses que ele nos dá aqui? Podemos apenas mostrar um aviso que estamos a editar o intervalo. Vamos experimentar primeiro este. Pronto. Alterações guardadas. Pronto, está protegido. E agora vou carregar aqui e vou tentar apagar este valor aqui. E ele aparece-me este aviso. Que estamos a editar a página e se temos a certeza que queremos mesmo editar este valor. Pronto. É apenas um aviso, mas não impede ao utilizador de alterar os dados. Depois, a outra hipótese que nós tínhamos era de restringir quem pode alterar este intervalo. Neste caso, aparece aqui o utilizador que eu estou a usar, que tem acesso logo imediato, porque sou o owner do documento, mas conseguimos adicionar aqui em baixo outros e-mails de outras pessoas que nós desejamos que consigam editar estas células que nós selecionamos. Todas as restantes não vão conseguir alterá-lo. Okay? Isto a nível de personalizado. Se escolhemos aqui apenas o utilizador, apenas eu, o dono ou o owner do documento, consigo atualizar este intervalo. Okay? Neste caso, fica apenas alterável por mim. Se bem que este documento não está partilhado com ninguém, por isso não é tão relevante. A outra opção que tínhamos aqui era alterar deixa-me ir outra vez aqui, dados, proteger páginas, pronto. Era proteger a página toda. Okay? Nós conseguimos proteger a página que nós quisermos, neste caso, ou a folha de entrada ou a nova folha, que são as duas folhas que eu tenho aqui, né? Vamos experimentar com esta que está aberta. E definir autorizações. E temos exatamente as mesmas permissões, as mesmas opções para isto. Okay? Só que aqui está ao nível da página toda e não apenas do intervalo. Aqui neste momento, eu só apagar qualquer valor e ele vai-me dar aquele aviso.